Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar nosso conteúdo sobre a estrutura interna da Terra. Vamos revisar aí a estrutura interna, suas principais camadas, suas características, né, e como funciona. Vamos lá? Lembrando aí que a partir da década de 1950, a humanidade pôde observar a Terra vista de longe, por meio de quê? Das fotografias. E essas fotografias eram obtidas durante as viagens espaciais, como todos sabem. Nos dias atuais, as imagens fornecidas pelos satélites permitem nos dar uma caracterização das grandes feições da superfície do nosso planeta. E, claro, detalhá-las, né? Com base em quê? Com base nos estudos das rochas e das suas propriedades físicas e químicas. Então, como eu falei, as fotografias aéreas, elas nos permitem observar a Terra vista de longe. Só que, infelizmente, isso não é possível para o caso do interior do planeta. Mas por quê? Por que isso não é possível? Porque a maior profundidade, gente, atingida em perfurações para observações diretas dos materiais rochosos, sabe de quanto foi? Apenas de 12 quilômetros. Isso é muito pouco se comparado com o raio terrestre, certo? Só para você ter uma ideia, observe o esquema aí na sua direita. O raio equatorial chega a 6.378 quilômetros. Então, apesar disso, apesar de toda essa dificuldade de se chegar a uma análise, porque não conseguimos ir em profundidades maiores, há um conhecimento geológico muito grande. Esse conhecimento geológico foi evoluindo ao longo das primeiras décadas do século XX. E graças a quê? Por que que isso foi possível? Graças à utilização de evidências indiretas, como, por exemplo, os magmas. Os magmas que jorram nas crosstas terrestres devido ao processo de erupção vulcânica. Então, é feita uma análise dos magmas e também dessas rochas geradas em profundidade, que hoje estão aqui na superfície exposta. Por causa de quê? Por causa desses processos geológicos. Então, esse material exposto aqui na superfície terrestre é estudado, é feita uma análise e é possível ter uma ideia do tipo de rocha, dos minerais presentes, inclusive da datação dessas rochas. A partir dessas evidências, se pôde concluir que as camadas da Terra possuem duas abordagens distintas. Uma, segundo a composição química, que se pode ser chamado também de comportamento geoquímico, e a outra conforme o comportamento físico. Então, vamos dar ênfase agora, nesse primeiro momento, a composição química da Terra, que ela está dividida em crosta, manto e núcleo. Observe bem o seu esquema aí no seu monitor, né? Crosta, manto e o núcleo. E quanto ao comportamento físico, que vamos estar falando logo adiante, divide-se a Terra em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. O lado direito do seu monitor tem um esquema bem interessante mostrando como funciona essa divisão aí quanto ao comportamento físico, ok? Então, para entender esse comportamento geoquímico, é importante também analisar algumas questões, como por exemplo, como funciona aí as ondas sísmicas. Então, começando pelo conceito de ondas sísmicas, que são ondas de energia que viajam pela Terra e é registrada em sismógrafos. Sismógrafo são aparelhos, né, que registra e detecta as vibrações da Terra. E essas ondas, elas são vibrações, né, geradas por terremotos.
Alguns teóricos apontam que essas ondas, elas viajam pela Terra como um tsunami viaja pelo oceano, ou o som viaja pelo ar. Então, como vocês podem observar, os sismos, né, ou os terremotos, são reflexos das deformações causadas tanto pela propagação de ondas sísmicas de origem natural, como as erupções vulcânicas, como as geradas artificialmente, em explosões. Exemplo aí desses tipos de vibrações originadas, né, de forma artificial são as ondas, ou seja, os terremotos que ocorrem devido às ações do homem, como por exemplo os sismos, né, que são originados das explosões das minas, certo? Então, a cada terremoto natural, observatórios sismográficos no mundo todo, eles captam informações sobre a chegada dessas ondas e a interação de todos os resultados permite montar um quadro de variação de velocidade de propagação dessas ondas. E o mesmo é feito em explosões artificiais. Então, ainda sobre essas ondas sísmicas, a Maria Cristina Mota de Toledo, no livro do capítulo 3, falando sobre a estrutura interna da Terra, ela aponta para os diversos tipos de ondas sísmicas, né, utilizadas para o estudo do planeta. Porém, somente as ondas de corpo é que são utilizadas para o estudo do interior da Terra. E essas ondas de corpo podem ser divididas em ondas primárias, P, ou secundárias, S. E essas ondas, elas são denominadas assim como ondas de corpo, pela diferença de velocidade. Então, as ondas P são mais rápidas, chegando antes do que as ondas S nos detectores sísmicos, certo? Então, as ondas P ou ondas primárias, elas propagam tanto em sólidos quanto em líquidos. Já as ondas secundárias, elas não se propagam em meio líquido. Então, essa teoria é muito útil para se comprovar que o núcleo externo é líquido, certo? E o manto é estado sólido, ao contrário do que se afirma o senso comum. Então, esse fato, essa explicação aí, retirada desse livro de Toledo, acaba desmistificando muitas outras teorias, né? Onde fala que o manto é líquido. Agora, o que acontece, né? Muitos estudiosos afirmam que por conta da alta pressão e temperatura encontrado no manto, ele acaba se tornando aí mais maleável, certo? Em alguns pontos desse manto. E isso favorece o movimento dessas placas tectônicas. Então, quando você começa a pesquisar mais sobre a estrutura interna da Terra, então surgem aí inúmeras explicações. Então, sabe-se que a principal característica do manto é o fato dele ser a maior camada entre as demais. E muitos estudos apontam que o ser humano jamais alcançou com qualquer tipo de instrumento o manto terrestre. Então, como se sabe como funciona o manto? O que tem hoje documentado são as análises feitas por meio dessas ondas sísmicas, que são captadas aí por sismógrafos, e também dos materiais provenientes dessas erupções vulcânicas, né? Então, o manto é realmente reconhecido como a maior camada da Terra, com maior volume, com maior massa, maior extensão, e muitos estudos apontam que ela é composta por rochas em estado pastoso ou fluido. Então, em geral, a velocidade dessas ondas aumenta com a profundidade, ok? Então, quanto mais profundo, maior a velocidade dessas ondas. E isso indica também
que o interior da Terra é realmente heterogêneo. E observa que há locais em que a mudança de velocidade e direção de propagação dessas ondas é brusca. E o que isso sugere? Sugere que há descontinuidades, ou seja, meios com características muito distintas. E o que seria então essa descontinuidade? Como podemos definir essa descontinuidade? É um termo usado em geologia para mencionar as camadas de transição no interior da Terra, ou seja, a camada de transição entre a crosta e o manto, nós chamamos de descontinuidade. Há uma diferença nesse local na densidade da rocha constituinte. É o que se chama também de descontinuidade da densidade. Então, vocês observem aí no esquema a descontinuidade de Mohorovic, que separa aí a crosta do manto, e a descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto do núcleo. Então, a fronteira entre essas camadas, elas são descontínuas, né? O exemplo aí da fronteira entre a crosta e o manto terrestre. Há uma descontinuidade, né? E há uma variação tanto em espessura quanto em distância da superfície terrestre. E essa distância varia aí aproximadamente de 5 a 10 quilômetros no fundo dos oceanos e cerca de 35 a 40 quilômetros abaixo dos continentes. E em algumas regiões mais elevadas, como nas regiões montanhosas, chega a atingir até 60 quilômetros. As ondas sísmicas nesses locais, elas sofrem uma variação aí de velocidade muito brusca. Ou seja, ela vai aumentar a sua velocidade ao atravessar aí essa descontinuidade de Mohorovic, que também nós podemos chamar simplesmente de descontinuidade de Morrow. Algo semelhante acontece aí com a descontinuidade de Gutenberg, que é a camada que separa o manto inferior do núcleo externo. Só que há um diferencial nessa descontinuidade de Gutenberg, é que a partir desse limite, estudiosos apontam que as ondas secundárias, elas deixam de se propagar, porque o núcleo externo é líquido. E as ondas primárias, elas acabam diminuindo a sua velocidade. E é esse padrão que define as 3 camadas designadas como componentes da estrutura da Terra, que é dividida em crosta, manto e núcleo, onde a crosta é dividida em crosta continental e crosta oceânica, o manto em manto superior, há agora uma zona de transição, e o manto inferior, e o núcleo externo e o núcleo interno. Então, para essa compartimentação do interior da Terra, também ficou conhecida como divisão geoquímica. Aí, claro que foi estabelecido também uma outra divisão interna terrestre, que é conhecida como divisão geodinâmica, ou simplesmente um sísmico reológico. Outros chamam de divisão física, como, por exemplo, a litosfera, a astenosfera, mesosfera, endosfera. Essa divisão aí denominada de divisão geodinâmica, ou sísmico-reológica, ou divisão física. Então, analisando todas as camadas da Terra, percebe-se que elas são distintas, né? E esse fato ocorre em virtude da sua composição química, da temperatura, da sua espessura. E lembrando que a superfície da Terra, ela é a mais conhecida pelo homem, até porque é justamente nela que vivemos e retiramos tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Além disso, as camadas endógenas, né, ou seja, as camadas internas, elas detêm altíssimas temperaturas que dificultam o acesso para a coleta desses dados. Então, como vocês já sabem, a crosta terrestre é a camada mais fina que envolve a superfície terrestre.
É a menor das estruturas do planeta, mas é a mais importante, porque é dela que nós retiramos o nosso sustento. E ela é praticamente composta de silício, alumínio e magnésio. Então, observa que no contexto geodinâmico, a crosta terrestre e o manto superior, juntas, formam a camada que nós chamamos de litosfera, que é uma camada de comportamento rígido. Essa camada ela está sobreposta a outra camada que é a astenosfera. Você pode observar aí no seu esquema do seu lado direito. E a astenosfera é a parte relativamente estreita do manto superior e apresenta baixa velocidade de propagação das ondas sísmicas, certo? Então, o decréscimo de velocidade dessas ondas nessa região aí da astenosfera ocorre porque a temperatura a cerca de 100 quilômetros de profundidade se aproxima da fusão das rochas do manto, fundindo parcialmente, né, alguns minerais que ali estão presentes. Então, a pequena quantidade de fusão, em torno de 1% em estado líquido, diminui a rigidez da rocha, o que retarda a propagação das ondas secundárias, e essas ondas que passam por ela, certo? Então, essa particularidade torna esta parte do manto, a parte aí da astenosfera, mecanicamente plástica na escala do tempo geológico. Mas o seu estado físico, lembrando aí, é sólido, certo? Então, lembra também que apenas o núcleo externo dentro da Terra tem um estado físico líquido, sendo o restante sólido, como afirma Toledo nesse capítulo aí falando sobre a estrutura interna da Terra. E a zona de baixa velocidade, ou seja, a parte superior da astenosfera, é a camada dúctil, quer dizer, a camada mais flexível, mais maleável, sobre a qual desliza a placa litosférica rígida, certo? Então, abaixo da astenosfera encontra-se o que? A mesosfera, que completa aí a parte silicática da Terra. Vai restar o que? A parte central, que é metálica, dividida em núcleo externo e núcleo interno, da mesma forma que a divisão geoquímica. Essa divisão de núcleo interno e núcleo externo também pode ser denominada de endosfera, que equivale ao núcleo químico do planeta, que é envolvido pelo manto interior ou mesosfera. Então, nós temos aí, quanto ao comportamento geodinâmico, a litosfera, a astenosfera, mesosfera e o núcleo externo e núcleo interno, que também pode ser denominado, segundo esse comportamento geodinâmico, de endosfera. Então, você observa que o manto, ele é subdividido em três partes. O manto superior, certo? Formado por minerais derretidos, com alta densidade, como você pode observar aí nessa figura. O manto inferior, formado por minerais de silícios, magnésio e óxidos, e a zona de transição, ou área de transição, que é formado por minerais derretidos e com densidade média. Então, essa subdivisão acaba coincidindo com as irregularidades no comportamento das ondas sísmicas, ao se propagarem pelo seu interior. E há uma tendência de crescimento da velocidade de acordo com a profundidade. Então, quanto mais profundo, maior o crescimento da velocidade dessas ondas sísmicas. Mas nesse decorrer, nesse processo, nesse caminho, há algumas oscilações importantes. Então, a variação rumo às maiores velocidades vai refletir, sobretudo, na progressão da pressão, que resulta em materiais mais compactos
e numa densidade progressivamente maior. Só lembrando aí que a densidade é um dos principais parâmetros que determina a velocidade das ondas sísmicas. Então, a alta temperatura do manto tende ao derretimento das rochas, que transforma-se em magma, certo? E onde o minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o magma, que é constituído principalmente por silício e magnésio. Aí nós temos aí a terceira e última camada, segundo esse comportamento geodinâmico, que é o núcleo. E há fortes indícios que ele seja formado por uma liga de ferro e níquel. Então, o núcleo externo encontra-se no estado líquido, segundo a teoria, e o núcleo interno é sólido, em virtude de quê? Da influência da pressão, que é bastante grande no interior do planeta. Uma correção aí, quando eu comentei sobre o núcleo, a divisão do núcleo, eu falei de comportamento geodinâmico. Não, vou corrigir, nós estamos falando do comportamento geoquímico, certo? Cuidado para não confundirem. Então, retomando aí, segundo esse comportamento geoquímico, falando aí da crosta terrestre, que é a parte superficial da Terra, que ela é sólida, não é isso? E é a camada mais fina se comparada às outras camadas. E a sua espessura, ela varia aí de 5 a 70 quilômetros. Agora, esses valores, eles podem variar conforme a sua consulta, certo? E quanto ao comportamento mineralógico, nós encontramos aí teores de ferro, de silício e de magnésio. E a crosta, ela pode ser dividida em crosta continental e a crosta oceânica. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre o movimento orogenético e o movimento epirogenético. Então, vocês já podem ir observando que a crosta terrestre, ela é toda fraturada e essas fraturas geraram extensas áreas compartimentadas em blocos que se movimentam e esses blocos ficaram conhecidos como placas tectônicas. E essas placas, elas deslizam sobre o manto, que é a camada que se localiza logo abaixo, né? E que se movimenta por causa da convecção do magma, formando as correntes que ascendem ou descendem nas profundezas. E esses movimentos, eles provocam transformações da superfície, gerando o relevo. Então, são dois os movimentos de transformação da crosta, devido a essa tectônica de placas. São os movimentos de orogênese e epirogênese. São tipos de movimentos tectônicos que se diferenciam um do outro pela direção em que eles ocorrem. Então, nós vamos dar ênfase aí no próximo vídeo sobre esses movimentos orogenéticos e epirogenéticos, ok? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Boa aula!